Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Everton aqui. Sim, eu também sinto saudade das aulas na escola. Só que por enquanto a gente vai ter que continuar aqui em casa, tá? É por uma boa causa. O inverno tá chegando e a gente tem que se cuidar, tá? Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha rápida de vetores e de força, tá? Primeiro a gente vai começar com vetores. A gente vai precisar de tudo isso aqui para trabalhar com as leis de Newton depois, tá? Beleza, vamos lá. Na física, a gente tem as chamadas grandezas vetoriais e grandezas escalares. A gente só precisa, nas grandezas escalares, de um valor e de uma unidade de medida. Por exemplo, se a gente vai falar, eu quero 1 quilograma de açúcar, ou hoje está 15 graus Celsius, eu só preciso dessa informação, o número e a unidade de medida. Eu não preciso de mais nada para saber o que é a massa e o que é a temperatura. Só que quando a gente fala de grandezas vetoriais, nós precisamos se preocupar com algumas coisinhas a mais, tá? Por exemplo, quando a gente fala de velocidade, quando a gente fala de vetor, vetor ele é um ente matemático que a física utiliza para representar uma grandeza vetorial, tá? O vetor ele nada mais é que um segmento de reta com três características. Uma intensidade, tá? O meu módulo. Eu posso ter, por exemplo, 5 newtons se a gente estiver falando de força, e a intensidade dele, o módulo. Uma direção, tá? A direção, ela tá ligada com a reta suporte. Pode ser uma direção horizontal, vertical. Posso ter uma direção com um certo ângulo, tá? Posso ter aqui na diagonal. Tem um certo ângulo com a horizontal. Por aí vai. E eu tenho o sentido. O sentido é para onde a setinha aponta, tá? Eu posso ter uma setinha apontando para cima, para baixo, para esquerda, para direita, tá? Esse aí é o sentido. Muito cuidado para não confundir direção com sentido. No dia a dia a gente costuma utilizar o termo direção para falar, olha, você vai para frente, você vai para trás, tá? Cuidado para não confundir a direção e sentido aqui na física. Agora a gente vai definir força, tá? Depois a gente vai fazer alguns exercícios de exemplo para vocês fixarem bem esse conteúdo, tá? Primeiro, a força ela surge na interação entre dois corpos. E essa interação ela pode ser com um contato direto ou à distância. Lembrem-se do que eu falei para vocês. Um corpo não faz força sobre si mesmo, tá? Eu preciso de dois corpos aí interagindo. A grosso modo, a gente pode dizer que um corpo produz a força em outro corpo que recebe a ação dessa força. Mas, afinal de contas, o que é tudo isso? O que é força? A força ela é um agente físico que causa uma alteração. Alteração no quê? No estado de repouso de um corpo, tá? Parado, ou no movimento desse corpo. Por exemplo, eu tenho esse carrinho aqui. Ele está parado. Se eu aplicar uma força nesse carrinho, ele vai se movimentar, tá? Ele estava parado, eu fiz uma força sobre esse carrinho e ele entrou em movimento. Então ela pode fazer o que com a velocidade? Imagine que esse carrinho já estivesse em movimento. Eu posso alterar essa velocidade. Posso aumentar a velocidade, posso diminuir. A força, ela pode também provocar um equilíbrio. Tá? Eu posso equilibrar alguma coisa fazendo uma força. Eu posso deformar um corpo. Tá? Você já bateu em alguma coisa com muita raiva e amassou essa coisa? Pois é, a força acabou provocando isso daí. Uma situação do dia a dia. Quando você está limpando a sala, por exemplo, você faz força para que um sofá se movimente. Você precisa tirar o sofá do lugar para poder limpar embaixo dele. Quando você joga uma bolinha de papel na cabeça do colega, isso é uma força que você fez para poder colocar essa bolinha em movimento. Ou então, quando você está jogando ping-pong lá na escola, a bolinha está vindo para você, você bate com a raquete nessa bolinha e ela
muda o sentido indo para o outro lado da mesa. Mas e por acaso, se eu precisar empurrar alguma coisa grande e pesada? Imagina um guarda-roupa daqueles mais antigos, de madeira, bem pesado. Você não vai movimentar ele sozinho. Você vai chamar alguma outra pessoa ou 2, 3 pessoas para te ajudar. Juntos, vocês empurrando esse guarda-roupa, ele vai entrar em movimento e vocês vão conseguir ali deslocar ele. Esse guarda-roupa vai estar sendo movido pelo que a gente chama de força resultante. Tá? Ela nada mais é que a soma de várias forças que estão sendo aplicadas ali naquele corpo. Bom, vamos para alguns exemplos aqui. Vamos ver alguns casos de força resultante que a gente vai trabalhar. Tá? O primeiro caso, a gente tem uma caixa aqui. Tá? Temos duas forças atuando nessa caixa, força 1 e força 2. O que a gente pode dizer sobre elas? Elas têm a mesma direção, tá? Ambas estão na horizontal e têm o mesmo sentido. Tá? Elas têm o sentido para a esquerda, então mesma direção e mesmo sentido. Como é que a gente calcula a força resultante nessa situação? Tá? Nesse exemplo eu coloquei só duas forças, mas poderiam ser 10, 20, 30 forças, tá? Não importa, desde que tivessem a mesma direção e o mesmo sentido. A gente simplesmente soma essas forças. Tá? Somando elas, nós teremos a força resultante. Vamos a um cálculo de exemplo. Olha só, imagina que a força 1 é 5 newtons e a força 2, 3 newtons. Nós vamos então simplesmente somar essas duas forças. Força resultante então é 5 mais 3. Quanto é 5 mais 3? Isso aí, 8. Então a força resultante nesse caso, olha só, é igual a 8 newtons. Então elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. E logicamente a força resultante vai seguir essa direção e esse sentido das outras forças. Vamos agora para um segundo caso. Tá? Nós temos o mesmo bloco, só que agora nós temos uma pequena diferença nas forças atuando aqui. Elas têm a mesma direção, só que têm sentidos opostos. Uma está para a direita e outra está para a esquerda. O que a gente precisa fazer nessa situação? Simplesmente subtrair as forças. Tá? Vamos subtrair a intensidade dessas forças, o módulo delas. A gente pode ter três situações aqui nesse caso. Se a força 1 for maior que a força 2 nesse exemplo, a força resultante vai estar para a direita, porque a força 1 que está para a direita ela é maior. Se por acaso a força 1 for menor que a força 2, então a força resultante vai estar no sentido da força 2. Lembre-se sempre disso. A força resultante ela vai ter o sentido da força de maior intensidade. Se eu falar para vocês que, por exemplo, a força 1 é 20 newtons e a força 2 é 10. Então a força resultante vai estar no sentido da força de 20 newtons, isso aí. Se por acaso essas duas forças tiverem a mesma intensidade, se elas tiverem a mesma direção, sentidos opostos e a mesma intensidade, eu tenho 10 e 10. A resultante então vai ser 0. Tá? 10 menos 10 é igual a 0. O que significa isso? Essa força resultante ela não vai provocar nenhuma alteração no estado do movimento desse corpo. Vamos agora para um terceiro caso. Quando a gente tem direções diferentes. Tá? Aqui eu coloquei 4 forças para vocês verem. Para cima, aqui na direção vertical, nós temos uma força de 6 newtons. Para baixo, na direção vertical, nós temos uma força de 4 newtons. E agora, na direção horizontal, nós temos para a direita uma força de 10 newtons e para a esquerda uma força de 2 newtons. Vamos separar essas forças. Tá? Vamos primeiro trabalhar com a força resultante da horizontal, depois a gente vai trabalhar com a força resultante da vertical. Olha só, na horizontal, então, a gente viu que nós temos aqui o quê? Uma força de 10 newtons e uma força de 2 newtons. O que a gente precisa fazer
quando as forças elas têm a mesma direção e sentidos opostos. Isso aí, a gente vai simplesmente subtrair 10 menos 2. A força resultante, então, é igual a 8 newtons. Vamos desenhar um novo vetor dessa força resultante. Olha só, temos aqui um novo vetor de 8 newtons. Agora vamos para a direção vertical. Nós temos uma força de 10 newtons para cima e uma força de 4 newtons para baixo. Calculando, nós temos a força resultante, 10 menos 4. A força resultante, então, é igual a 6 newtons. Vamos desenhar um novo vetor dessa força resultante. Olha só. Temos aqui uma força resultante de 6 newtons. Observem bem, qual é o sentido de cada uma dessas forças resultantes. Da horizontal, ela tem o sentido para a direita por quê? Qual é maior, 2 ou 10? É o 10. Qual é o sentido do 10? Para a direita. O sentido da força resultante, então, é para a direita. Na vertical, qual é maior, 10 ou 4? É o 10. O 10 ele tem um sentido para cima. Então, o vetor aqui da minha força resultante vai ter um sentido para cima também. Olha só. Então, a gente tinha na vertical uma força de 10 newtons e uma força de 4 newtons. A força resultante desses caras é de 6 newtons para cima. Na horizontal, nós tínhamos duas forças, 10 newtons e 2 newtons. A resultante deles é uma força de 8 newtons aqui para a direita. Então aqui a gente encontrou a força resultante na vertical e a força resultante na horizontal. Observe um detalhe aqui. Vocês estão vendo que essas duas forças elas formam um ângulo reto de 90 graus uma com a outra? Então, para o cálculo da força resultante dessas duas aqui, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras, tá? Vamos traçar aqui uma reta paralela a esse vetor aqui, ó, horizontal. Aonde que a gente começa a traçar? No fim aqui do meu outro vetor. Agora nós traçamos uma reta paralela a esse cara aqui, ó, na vertical. Aonde que a gente começa? No fim do outro vetor. Vocês viram que eles se encontraram aqui, ó, bem nesse pontinho aqui em cima. Então, o meu vetor da força resultante é esse cara aqui, ó. A gente começa aqui e ele vem até aqui, aonde esses que a gente traçou se encontraram. Esse é o meu vetor da força resultante. Como é que a gente vai calcular agora esse cara? O teorema de Pitágoras. Deixa eu só tirar essa câmera da frente. Ótimo. O teorema de Pitágoras é o seguinte. A força resultante ao quadrado é igual a força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado. Apenas isso. Então, a força resultante ao quadrado, ela é igual, olha só, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? 64. 6 ao quadrado, 36. Quanto é 64 mais 36? 100. Isso aí. Agora nós temos esse quadrado aqui, então a gente precisa tirar a raiz quadrada. Então, a força resultante é a raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz de 100? Isso aí. A raiz de 100 é 10. Então, a força resultante aqui é 10 newtons. Mas espera aí. Nesse caso, eu falei para vocês que a gente teve aqui um ângulo formado entre as forças, um ângulo reto de 90 graus. E se por acaso a gente tivesse um outro ângulo diferente? Aí nós teríamos que utilizar a regra do paralelogramo. Isso vai ficar para outra aula, não se preocupe. Isso aí, pessoal.
finalizando nossa aula por hoje, tá? Tem alguns exercícios para vocês resolverem aí, bem simples, tá? Bem tranquilo. Qualquer dúvida, não deixem de me procurar, tá? Até mais. Boa sorte!